Olá, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Hoje o assunto da nossa aula é o legítimo interesse na Lei Geral de Proteção de Dados. É um assunto extenso também, ele é tão complexo quanto o assunto do consentimento, porque é uma base legal muito utilizada pelas empresas. Eu li há pouco tempo um estudo a respeito da União Europeia. Essa base legal do legítimo interesse é a base mais utilizada pelas empresas para sustentar operações de tratamento. E apesar disso, ela é uma base legal que depende de muita documentação, depende de uns certos fatores, uns certos requisitos para que ela seja válida, né? Então eu acho interessante a gente olhar isso no detalhe, porque a gente diz muito no mercado que o legítimo interesse está aí, ele existe para ser usado realmente pelas empresas, para atender as atividades econômicas e tudo mais, mas ele não é um chequinho passado em branco que as empresas podem fazer o que quiser, né? Não funciona assim, como nada na Lei Geral de Proteção de Dados funciona assim. Então hoje nós vamos ver aqui um pouquinho de legítimo interesse, modo de usar, tá? Que eu quero contar para vocês. Então vamos lá. Nós vamos falar do legítimo interesse, mas antes, o que eu queria lembrar com vocês? Eu queria lembrar que o legítimo interesse ele é mais uma dentre as inúmeras hipóteses legais de processamento de dados que a gente tem, né? Então, toda vez que a gente vai pensar em enquadrar uma situação no legítimo interesse, a gente deve olhar para o nosso cardápio, né, de opções que a gente tem e ver se não existe a possibilidade de a gente enquadrar a operação em alguma dessas opções. Então a gente tem várias, né? Já falamos sobre elas na aula anterior: proteção ao crédito, proteção à vida, tutela da saúde, obrigação legal, pesquisa, execução de política pública, procedimento preliminar, enfim. Nós temos a Lei de Proteção de Dados, ela oferece um grande cardápio de opções onde a gente pode tentar enquadrar as nossas operações. E não havendo a possibilidade de enquadrar nessas hipóteses, então nós vamos partir para o consentimento ou para o legítimo interesse, que é o objeto dessa aula de hoje. Por que a gente olha para esse cardápio antes? Porque, como vocês já viram na parte do consentimento, e no legítimo interesse não é diferente, você tem que ter uma possibilidade maior de documentação, você tem que mitigar riscos, você tem que ter, para usar essas bases legais, uma operação montada por trás da empresa. Então, não é tão simples quanto tomar uma decisão simplesmente, tá? Por isso que eu recomendo sempre, quando você for fazer lá o enquadramento, fazer sempre as perguntinhas. Olha, essa operação se enquadra, né, na proteção ao crédito, proteção à vida, se enquadra em uma das outras? Não. Se a resposta for não e você tiver que procurar enquadrar no consentimento ou no legítimo interesse, você vai ter que observar as regrinhas que eu vou explicar a partir de agora, tá? Bom, o que fala o artigo de lei? O artigo de lei fala que o legítimo interesse ele só pode ser aplicado a situações concretas. Eu até coloquei isso daqui em amarelo, gente, porque é muito importante a gente ter essa noção. Não adianta você ficar imaginando uma situação do legítimo interesse. Você tem que pegar alguma situação de fato lá que está acontecendo na sua vida, na empresa, uma operação de tratamento que você quer validar e analisar ela e os efeitos dela na vida das pessoas para ver se você consegue fazer o enquadramento. Não adianta você trabalhar com situações hipotéticas, porque não funciona, tá? E vocês vão entender por quê. E aí a lei fala, as situações concretas não se limitam a... Quando ela está dizendo isso, ela está deixando aberto, né? Ela está deixando um leque aberto de possibilidades. Ela está usando aqui no artigo alguns exemplos apenas, aonde ela está dizendo que se aplica, mas pode ser que se você fizer um estudo, uma análise, você até consiga aprovar uma documentação de legítimo interesse que não seja essas que estão elencadas no texto da lei. Ela deixa aberta essa possibilidade, tá? Então, quais são as situações em que a lei explicitamente diz que a gente pode usar o legítimo interesse? Apoio e promoção das atividades do controlador. Então, né, é aquilo que a gente conversou em algumas aulas anteriores. O lucro é um legítimo interesse da empresa? Até é, né? Porque a empresa, ela nasceu, ela cresceu, ela vive para isso, não é? Então, sim, é um legítimo interesse. Porém, a gente só pode usar o legítimo interesse para atingir o lucro quando a gente observa os pré-requisitos para isso. E quais são esses pré-requisitos? Olha, numa situação que a gente aplica o legítimo interesse, a proteção do titular do dado tem que ser observada. Então, assim, ele tem que ter o exercício regular do direito dele sempre é possível de ser garantido naquela operação. A prestação de serviço tem que beneficiá-lo,
Ou seja, tem que ser uma coisa que ele realmente que tem utilidade para ele, né? Não só para favorecer o comerciante, né? O dono do lucro, mas também o titular de dados. O próximo item, respeitadas as legítimas expectativas. O que isso quer dizer, gente? Nós não podemos dar um susto no titular de dados, sabe? Aquela coisa assim, o cara entregou o dado para fazer uma coisa e daqui a pouco ele está recebendo, com base no legítimo interesse, uma intervenção para uma outra coisa Y que não tem absolutamente nada a ver com aquela que é a expectativa do cara, e ele até se assusta com o fato de ter recebido uma comunicação da empresa para aquele objetivo. Então a gente tem que se colocar de uma maneira empática no lugar do titular de dados e ver se a pessoa realmente vai gostar de receber aquela comunicação, né, daquela forma, com aquele teor e com aquele objetivo, para que aí a gente possa realmente aprovar, né, como sendo um legítimo interesse ok com a Lei de Proteção de Dados. E respeitados os direitos e liberdades fundamentais. Quando a gente fala em aprovar uma situação de legítimo interesse, ainda tem outras regrinhas além dessas, né? Nós temos que utilizar apenas os dados estritamente necessários, adotando medidas que garantam a transparência do tratamento, sempre explicando para o titular de dados o que é que está acontecendo ali com base no legítimo interesse, por que a gente entendeu possível enquadrar a operação de tratamento naquela hipótese, não abusar dos dados, ou seja, usar apenas aqueles que a gente realmente precisa para atingir a finalidade. E a Autoridade Nacional de Proteção de Dados poderá solicitar o relatório de impacto à proteção de dados, sempre respeitando o segredo comercial e industrial. Já expliquei isso daí para vocês, isso sempre vai ser respeitado, quer no procedimento judicial, administrativo e tudo mais. Mas, veja, aqui a Lei Geral de Proteção de Dados é expressa em dizer que a Autoridade Nacional de Proteção de Dados pode exigir o relatório de impacto à proteção de dados. Então, o que isso traz para a gente? Isso traz uma necessidade de a gente já ser proativo e documentar o legítimo interesse antes da gente iniciar o tratamento, tá? Porque isso daqui vai garantir que a gente esteja preparado para atender as demandas do titular de dados e, eventualmente, uma demanda da própria Autoridade Nacional de Proteção de Dados, tá? Existe esse documento que é um assessment de legítimo interesse. Ele é um documento que a gente faz para colocar o legítimo interesse à prova antes da gente começar a operação. E aí, quais são os requisitos que a gente observa? Isso aqui é uma documentação da Lei de Proteção de Dados, tá? Que a gente faz para validar antes de começar essa operação. A gente olha se o dado que a gente está colhendo e a operação de tratamento que a gente quer fazer, ela tem uma finalidade ilícita e está aplicada a um caso concreto. Como eu falei, aqui a gente não trabalha com hipóteses, tá? A gente só trabalha com a realidade. Ela precisa obedecer ao princípio da necessidade, que é a minimização, ou seja, nós só vamos trabalhar com os dados estritamente necessários para atingir aquele objetivo. E precisa haver um balanceamento. Esse balanceamento é o legítimo interesse da empresa versus a legítima expectativa do titular, né, para a gente não dar um sustão nele, e que sejam respeitados os direitos e liberdades fundamentais deles. E, adicionalmente a isso, nós precisamos cuidar das salvaguardas, ou seja, a gente tem que ter meios de comunicação e transparência com o titular de dados. Quando a atividade é fundada no legítimo interesse, o titular de dados tem o direito de se opor a essa operação. Então, a gente tem que deixar ali uma possibilidade, né, no site, em algum lugar onde o titular de dados vai interagir com a gente, de ele fazer um opt-out. O que é isso? Ele dizer, não quero que você processe o meu dado com base no legítimo interesse, tá? Todas essas coisinhas precisam ser observadas aqui. Eu comentei com vocês um tempinho atrás, que eu fiz um curso do Data Privacy Brasil, que eu reputo, né, uma das melhores escolas de privacidade que tem. Foram, assim, dos cursos que eu fiz, foi realmente os que eu mais gostei. Lógico que você tem que ter um certo background para poder acompanhar, mas eu achei muito bacana. E aí eu pedi para o pessoal lá do time do Data Privacy Brasil, para o time do Bruno, do Renato Leite, se eu poderia mostrar esse documento que eles fizeram nessa aula, e eles me autorizaram. Então eu vou compartilhar com vocês, dando todos os créditos do mundo, tá? Esse relatório aqui, o LIA, é do Data Privacy Brasil.
Se vocês entrarem na internet, vocês acham modelos de LIA, né, esse Legitimate Interest Assessment, de vários tipos, porque isso é um documento usado já muito antigo na União Europeia, antigo, né, tão antigo quanto a Lei de Proteção de Dados lá, mas lá eles já têm isso há muito mais tempo. Mas assim, vocês acham vários modelos de LIA na internet, só que esse daqui eu acho que é muito interessante porque ele olha bem a questão da LGPD, né, e de tudo que a LGPD exige, né, tanto que eles nos autorizaram a utilizar isso assim nos nossos projetos e eu tenho usado o material deles, eles me autorizaram, então vou compartilhar com vocês. E aqui eu criei uma situação fictícia, mas que não é tão fictícia porque acontece direto no mundo real, né, que são as empresas, por exemplo, de recrutamento e seleção que utilizam os dados das pessoas para criar um banco de talentos. E elas fundamentam isso no legítimo interesse. Como que isso daqui acontece, né? Acontece assim, você vai lá e se cadastra dentro de um site de recrutamento e seleção, coloca os seus dados lá, o seu perfil no LinkedIn, foto, preenche uma série de informações para você se aplicar para uma determinada vaga que está ali aberta. E essas empresas, o que elas fazem? Elas mantêm o seu dado lá. Depois que você faz você se aplica para essa vaga, o dado continua lá. Para quê? Porque se eles encontrarem mais adiante uma outra oportunidade de trabalho que se enquadre no seu perfil, eles possam te chamar. É o que eles chamam de criação de um banco de talentos. Eles vão guardando esse dado lá e eles o fazem com base no legítimo interesse. Tá? Então, por que eu peguei esse caso? Porque é um caso concreto, é um caso que a gente tem, assim, como aplicar ele na vida real, para a gente entender como é que funciona essa prova. Então, vamos descrever a finalidade necessária. Uso dos dados de perfil profissional para a criação de um banco de talentos. Eu preenchi esse documento com esse caso que eu estou inventando aqui para contar para vocês, tá? Listar os tipos de dados para os quais será verificado se a base legal adequada será o legítimo interesse. Então, eu coloquei tudo que geralmente consta nesses perfis, né? O nome completo, endereço de e-mail, dados de contato, perfil, tal, histórico, educacional. Você vê que tem até uma informação aqui que acaba sendo um dado sensível, que é a foto, né, da pessoa. E esses são os dados que geralmente a gente coloca lá. E aí, a gente começa agora verificando se realmente existe aqui o cumprimento daqueles requisitos que eu mencionei que estão no artigo 10º, a finalidade legítima aplicada a uma situação concreta. Detalhes, nessa parte é necessário descrever e verificar para qual interesse a empresa deseja tratar os dados. Então, eu preenchi, manter a documentação do candidato para indicação em oportunidades de trabalho que se adequam ao seu perfil. E qual que é a situação concreta? O candidato se aplica a uma vaga e, não sendo admitido para aquela posição, os dados são mantidos para uma análise e até o envio em uma outra oportunidade de trabalho. E ele pergunta, né, sobre a questão do cumprimento do princípio da necessidade, se a gente está usando apenas os dados necessários para a atividade pretendida. E eu coloquei que sim, porque de acordo com a análise que eu fiz, os dados que eu mencionei aqui, nome, endereço de e-mail, dados de contato, perfil profissional, foto, de histórico educacional e profissional, são sim dados necessários para poder fazer a indicação dele para um banco de talentos. No entanto, numa situação concreta, aplicável dentro da empresa, vocês colocam aqui todos os dados que vocês estão utilizando e avaliem se todos eles realmente são necessários, porque pode ser que para você aprovar o legítimo interesse no final, você precise excluir, né, do tratamento um ou outro dado que não seja estritamente necessário para o cumprimento da finalidade legal. E aqui nós vamos analisar, será que a legítima expectativa do candidato está sendo observada, né? E aí eu estou defendendo, né, essa hipótese do legítimo interesse aqui no caso, né? Então eu coloquei, o candidato demonstra interesse em obter uma vaga de trabalho. Manter seus dados para incluir em um processo seletivo que se enquadre o seu perfil, no meu entendimento, atende os seus interesses. E aí ele está perguntando para mim quais são as medidas que eu vou tomar para que os direitos e liberdades fundamentais dele sejam respeitados. E aí eu estou me comprometendo com o seguinte: a informação do candidato ficará disponível para consulta pelo portal e os dados podem ser retificados a qualquer momento. Uma opção de opt-out é disponibilizada caso o candidato queira a remoção dos seus dados do portal, supondo que ele não passou naquele primeiro processo. Ou seja, aqui eu estou tomando cuidado com os direitos fundamentais dele. Aí ele me pede para respeitar o princípio da transparência e eu estou dizendo para eles
eu estou colocando no meu teste que os dados são revelados no portal, né, no mesmo portal em que ele fez a inscrição, e ele pode ter acesso ao seu perfil a qualquer momento, inclusive se opor à utilização daquele dado, deletar o perfil dele, enfim, excluir as informações lá. No próprio perfil ele pode ter os dados removidos ou ocultados, né? Existe a opção de você manter o seu perfil oculto, de visibilidade pública também. E uma questão de mitigação de riscos é que só ele pode interagir com esses dados, porque ele vai ter ali um login, uma senha de acesso, né? E é claro, fora isso, a empresa no seu background ali, ela precisa ter medidas de segurança para poder proteger bancos de dados e todas as informações de outras intromissões, né? Vazamentos de dados, esse tipo de coisa. E aí, a gente vai dentro aí de um comitê da área de privacidade, junto com o jurídico, junto com o DPO, junto com a pessoa que criou o produto. A gente geralmente leva um documento como esse para um comitê e a gente resulta numa aprovação ou numa não aprovação desse documento, tá? O que é importante vocês saberem a respeito do legítimo interesse? O legítimo interesse, gente, ele não tem uma receita de bolo que eu vá falar para vocês assim, tá certo, a sua aprovação tá certa, a sua aprovação tá errada, funcionou, não funcionou. A gente não vai saber disso. A gente vai ter que tentar da melhor maneira possível cumprir com todas essas formalidades legais, observar esses interesses, observar a legítima expectativa e tudo mais. Documentar, sim, da melhor maneira possível, mas você observa que tem umas questões que são um pouco subjetivas, né? O que pode estar ok para mim, pode não estar ok para você, pode não estar ok para o titular de dados, pode não estar ok para a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Então, assim, o fato de ele ter essa necessidade de aplicação no caso concreto, ele já coloca a gente numa situação em que vai ter que ser analisado o caso a caso. Então, quanto melhor a gente tiver documentado das situações que nós estamos aprovando o legítimo interesse, tanto melhor, tá? Não dá para falar que, né, cravar na pedra que vai estar certinho, porque realmente é uma questão de análise caso a caso. Eu quero compartilhar com vocês uma coisa que aconteceu muito pessoal minha, né? Estou aqui divulgando, né, online meus dados pessoais, mas porque eu quero falar com vocês sobre essa questão de assustar o titular de dados, tá? Eu, há um tempo atrás, passei por um problema de saúde bastante grave e, por causa disso, eu comecei a receber constantes ligações de um hospital oncológico que ligava sempre de um número de Belo Horizonte para mim, né? Para uma série de procedimentos, marcar exame, consulta e tal. Eu recebia inúmeras ligações dessas durante o dia, durante o momento em que eu passei por esse processo. E esse não é um processo, né, um problema de saúde desse tipo, não é uma coisa agradável, né, ninguém quer viver uma situação como essa, mas eu sou uma pessoa extremamente positiva, sempre com muita fé, né, em Deus, e tava ali me mantendo, né, firme, que vai dar tudo certo, vamos fazer o que precisa, vai dar tudo certo, e tava nessa. Quando, sem mais nem menos, me toca o meu telefone com um número também desconhecido, de Belo Horizonte, eu, achando que era uma ligação do hospital, atendi esse telefone e era um seguro funerário. Era uma empresa me oferecendo um seguro funerário. E assim, veja, eu tomei sim um puta susto, né, como titular de dados, como pessoa, porque eu estava, né, qual era o meu legítimo interesse no serviço hospitalar? Era buscar a minha cura de um problema de saúde que eu estava passando. O meu legítimo interesse, minha legítima expectativa jamais era que alguém pegasse os meus dados telefônicos e de contato dessa base de maneira não autorizada e me ligasse para oferecer um seguro funerário. Entendem? Isso daí foi horrível pra mim, me desestruturou emocionalmente, eu comecei a chorar depois que eu desliguei o telefone, fiquei um tempo assim me sentindo extremamente mal com a situação, porque eu me senti agredida, né, eu me senti agredida, e assim, esse fato até, ele foi um dos motivos que me levou a fazer o canal, inclusive, porque veja, eu acho um desrespeito tão grande, né, e é óbvio, eles pegaram os meus dados com base no legítimo interesse, porque eu não consenti, eu não tinha relação alguma com essa empresa anterior, né? E, veja, a minha legítima expectativa não foi atendida, o meu interesse eu entendo que não foi atendido, e ainda por cima me causou um tumulto, um transtorno emocional naquele dia em particular, né?
Então, assim, eu fico insistindo tanto nisso, porque eu sou uma pessoa que tenho esse conhecimento, não é? Então, o que eu fiz? Eu notifiquei a empresa que me ligou, o hospital que passou o meu dado, né? Mandei notificação formal e as pessoas vieram me pediram desculpas formalmente pelo que tinha acontecido, falaram que vão revisar os seus processos. E eu acho importante que os processos sejam revisados, minha gente, porque, veja, é o que eu tô dizendo. Quando nós sabemos os direitos que nós temos, nós fazemos com que esses direitos realmente sejam respeitados, né? E nós já vimos, não com esse nem é um caso tão grave, né? Ele só foi tão grave para mim porque foi comigo, não é? Mas nós já vimos que o uso indevido de dados, ele gera consequências muito feias, né? Às vezes para as pessoas, né? Quando a gente foge da integridade. Então, quando a gente vai aprovar dentro das nossas companhias uma hipótese de legítimo interesse, é muito importante a gente se colocar no lugar do titular de dados. E ser empático no sentido de, olha, o homem mediano, ele gostaria de receber essa ligação, ele ficaria feliz, porque às vezes a gente faz a coisa tentando obter um lucro, uma situação que é favorável para a empresa e vira um tiro no pé, porque primeiro você não vai obter lucro algum, segundo, o titular de dados ainda vai querer tomar algumas ações para que você pare de utilizar o dado dessa forma, tá? Então, como às vezes o uso indevido de dados gera muita coisa feia, a nossa obrigação aqui, como pessoas que entendem, que estão trabalhando, operando na privacidade, é fazer com que isso seja bonito. Então, vamos seguir esse fluxo, né, de procurar sempre fazer o bem e usar o dado pessoal a favor e nunca contra o titular de dados, né? Tem uma questão lá na doutrina espírita que diz que a gente não deve fazer aos outros o que não deseja para si. Eu diria que se a gente seguir essa máxima, essa regra, a gente nunca vai errar na hora de fazer a categorização como legítimo interesse. Tá bom, meus queridos e minhas queridas? Com isso eu deixo vocês aqui hoje. Muito obrigada pela paciência, muito obrigada por estar acompanhando. Um beijo enorme para vocês e até a próxima.